Deus seja louvado. Irmãos, eu estava meditando e então assim, eu percebi o quanto que nós temos pessoas desanimadas, desacreditadas, sem esperança, não tem mais confiança, às vezes nem crê mais na existência, no poder ou na autoridade de Deus. Os problemas estão tão forte, batendo forte, assolando tanto as pessoas, que as pessoas estão tentando buscar saída, buscar soluções em outras coisas que não seja Jesus. E eu quero te dizer, irmão, que nós não temos outra saída. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, independentemente do que você esteja enfrentando, do que você esteja passando, do que você esteja escutando, do que você esteja vendo ou a caminhada que você esteja trilhando, independentemente, Jesus é a saída. Jesus é a solução. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. E está tão complicada a situação de algumas pessoas que eu converso, que as pessoas hoje elas estão muito sensibilizadas pela falta do Espírito de Deus na sua vida, pela falta do verdadeiro, da verdadeira paz de espírito que o Espírito Santo pode trazer. Então as pessoas elas não têm isso hoje, muitas delas não têm. Mas por que não têm? Porque não tem intimidade, comunhão, compromisso e nem momento com Deus. Então a Bíblia diz que a Bíblia é a voz de Deus, a palavra de Deus, e o verbo se fez carne. Então a voz de Deus, a palavra de Deus é a Bíblia. Então Ele está conversando conosco, Ele está nos mostrando o caminho e a solução. Só que é interessante que quando você lê a Bíblia de qualquer jeito, é como você lê qualquer outro livro, porque você não vai conseguir entender o que Deus quer falar com você. Você precisa da sensibilidade do Espírito Santo. Você precisa entender, você precisa mergulhar de corpo e alma na Bíblia. Você precisa então começar a ter intimidade, você precisa ler um versículo um dia, 2 versículos outro dia, 5, 10, um capítulo, 2, porque a partir do momento que você começa a viver a Bíblia, você começa a fazer parte dessa história. Então a Bíblia começa a fazer parte de você. Não vai ser mais apenas um livro qualquer que você lê uma história fantasiosa. Não vai. Você vai entender que a Bíblia é o livro mais atual e correto e que está assim na risca nos dias de hoje. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo, irmãos. Então, essas pessoas as quais estão tão desanimadas, estão tão desesperançadas, é porque não conhecem o poder do Espírito Santo de Deus. Não conhece o poder da palavra. A Bíblia diz que as palavras têm poder. Muitas das vezes nós estamos tão desanimados que as únicas palavras que saem da nossa boca são palavras de maldição e o pior, amaldiçoando a nós mesmos. Ah, isso não vai dar certo. Ah, esse dinheiro não dá para nada. Ah, esse salário é uma porqueira. Ah, eu detesto esse emprego. Ah, isso não vai dar certo. Então, para você entender o tanto que as palavras têm poder, meu irmão, quando Jesus estava pregando, ele então queria dispensar a multidão, mas já era tarde. E então essa multidão com fome. Jesus mandou os discípulos, manda eles sentar aí em grupos e vamos dar de comer para esse povo. E o discípulo falou, Senhor,
é muita gente. Nós não temos comida para essas pessoas. E para alimentar essa multidão, só homens 5.000, nossa, nós precisávamos de muito dinheiro. Então, eles descobriram um menino que tinha alguns peixes e alguns pães. E Jesus, então, pegou esses peixes, pegou esses pães, levantou e deu graças. Então, quando ele deu graça, ele entregou os discípulos e falou: reparta para o povo. Então, eles repartiram e ainda recolheram 12 cestos cheios do que sobrou. Isso mostra para nós que quando nós pegamos o nosso salário, que quando nós pegamos a nossa oferta, e quando nós pegamos aquilo que nós tanto almejamos, ao invés de falar que não dá para nada, ao invés de falar que acabou, ao invés de falar que eu vou fazer com isso, erga para o céu e dê graça. E aí você começa então a pagar, a honrar seus compromissos. E você vai ver que a partir do momento que você começar a confiar em Jesus, a crer em Jesus, a entender que quem pode mudar a sua história é Ele, aí você vai ver que tudo vai mudar. Nós vamos ler aqui para você entender que nós precisamos crer, porque Jesus ele tem alguns métodos diferentes para tratar com certas situações, que talvez hoje você não aceitaria de maneira nenhuma. Então nós vamos ler para nós sabermos o que a palavra está falando para nós. Nós vamos ver aqui em João, nós vamos ver João 9, o versículo 1. Então é quando Jesus ele vai curar um cego de nascença. Então, João 9 vai falar da cura desse cego. Vamos ler o que a Bíblia diz. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. Mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados de seus pais? Nenhuma coisa nem outra, disse Jesus, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Temos todos de fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. À noite desce e todo o trabalho cessa. Enquanto estiver aqui neste mundo, sou a luz do mundo. Então cuspiu no chão e, fazendo lama com saliva, espalhou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te ao tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem assim fez e depois de se lavar, voltou vendo. Os vizinhos e outros que o tinham conhecido, ainda cego, perguntavam, será mesmo o homem o tal pedinte? Uns diziam que sim, e outros, não há dúvida de que se parece com ele. O cego dizia, sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe como fora possível ter sido curado da cegueira, que acontecera. E ele contou, um homem, a quem chamam Jesus, fez lama, aplicou nos meus olhos, depois disse-me que fosse ao tanque de Siloé para lavar-me. Assim fiz e fiquei a ver. Olha, eu fico assim maravilhado com essas palavras, com esse texto, porque Jesus ele é surpreendente. Jesus, assim, é impossível você imaginar o que Jesus vai fazer. Você não consegue, porque Jesus ele trata cada milagre de uma forma especial, cada milagre diferenciado. Então aqui
ele pegou esse cego, e é interessante que esse cego é o único cego que a Bíblia fala que é de nascença. Então ele fez um lodo e passou no olho desse cego. Um cego que era de nascença, uma enfermidade de nascença. E agora ele voltou. Voltou não, agora ele viu, porque ele nunca enxergou, né? Então agora sim ele conseguiu enxergar. Mas o interessante é que muitas vezes nós estamos passando necessidade, nós estamos passando dificuldade, nós estamos enfrentando a nossa luta e na nossa mente vem: cadê Jesus? Onde está Jesus? Por que que ele não está me vendo? Por que que ele não olha para mim? Por que eu não consigo chamar a atenção de Jesus? Então é interessante que a Bíblia diz que Jesus passou e viu o cego. Então isso está mostrando para nós que Jesus, ele não somente passa e beleza, como aconteceu lá dos levitas, dos sacerdotes, passar pelo rapaz que estava caído à beira do caminho, e aí ninguém fazia nada. O povo desviava dele para poder não o socorrer. Jesus não é assim. Jesus, ele olha para você. Jesus, ele te vê. Jesus, ele conhece a sua dor. Jesus, ele conhece o seu sentimento. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus sabe do que você precisa. Mas o detalhe, muitas das vezes, não é o problema, não está assim. Por que que ele não me enxerga? Por que que ele não me vê? É porque você não deixa ele te enxergar. Você não deixa ele te ver. Você fica o tempo todo se esquivando de Jesus. Jesus está passando pelo caminho e você sempre na contramão de direção. Você sempre no caminho contrário. Você sempre tentando fazer aquilo que você não deveria fazer. Porque quando você estiver no caminho e Jesus passar, com certeza a cura vem. Mas o detalhe é que você sempre está alterando o caminho. Você sempre está no caminho tortuoso. Você dificilmente está procurando o certo, você sempre está procurando o errado. E aí então dificilmente você vai topar com Jesus. Mas no momento que você encontrar Jesus, que você topar, que você ficar frente a frente, ele vai fazer o milagre. Mas tem um problema. O milagre tem processo. O milagre tem processo. Ele não é um Shazam e acontece. Jesus sempre tem uma forma de fazer o milagre. Agora o detalhe é o seguinte: você está preparado? Você está preparado para que o seu milagre aconteça da forma que Jesus quer e não da forma que você quer que aconteça? Porque o problema é que nós, muitas das vezes, não deixamos Jesus trabalhar. Jesus, eu até quero, mas se for assim. Jesus, eu até quero, mas se for ela. Jesus, eu até quero, mas se for aquele emprego. Jesus, eu até quero, mas se for esse carro. Então você não deixa Jesus trabalhar e ele sabe o que é melhor para você. Será que você deixaria o processo acontecer? Será que você deixaria ele cuspir no chão, fazer a lama e passar nos teus olhos? Porque, irmão, isso aqui mostra para nós que os nossos olhos estão muito mais sujos, muito mais cegos do que nós possamos imaginar. Jesus fazendo a lama com a saliva e passando nos teus olhos, muitas das vezes está muito mais limpo do que aquilo que você tem visto, do que aquilo que você tem consumido, do que aquilo que você tem assistido. Então, quando ele passa aquele lodo, que ele passa nos olhos do cego, ele fala para ele: pronto, você já pode ver. Foi isso? Não. Tem um processo. Tem um processo. Vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Eu não vi aqui a distância que ele estava desse tanque de Siloé. Se ele estava do lado, se ele estava longe, se o tanque era perto. E detalhe,
E detalhe, Jesus não levou ele no tanque. Jesus mandou ele no tanque. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Isso quer dizer que aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Jesus age no impossível. Aquilo que é possível é a você que cabe a responsabilidade de fazer. Mas você muitas das vezes não recebe a tua bênção porque você está de braço cruzado o tempo todo. Quando Jesus passou o lodo nos olhos daquele cego, Jesus virou para ele e falou para ele, ó, vai lá e lava. Então ele teve que fazer a parte dele. Aí você fala, é fácil só ir lá e lavar. Será que foi fácil para aquele cego? Se você não percebeu, ele era cego de nascença. E muitos de nós estamos como que se fôssemos cegos de nascença. Você está vendo as coisas erradas acontecerem. Você está vendo que isso que você faz está errado. Você está vendo que onde você está caminhando não vai haver um encontro com Jesus. Porque Jesus jamais caminharia por onde você tem ido. Mas você caminha. Sabe por quê? Porque você quer fugir do processo. Então faça a tua parte. Faça a tua parte. Porque a partir do momento que você fizer a tua parte, com certeza o milagre vai acontecer. Esse cego era de nascença. Jesus curou outros cegos. Curou outros cegos. Mas esse foi diferente. Porque teve cego que Jesus curou, que era demônio. Teve cego que Jesus curou, que jamais agradeceu. Mas esse não. Esse cego, ele era de nascença. Esse cego, quando ele recebeu a bênção, ele estava preparado, ele se entregou totalmente. Quando Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho dele, você não vê hora nenhuma ele questionando. Sabe por quê? Porque se você questiona, você não crê. Se você não crê, o milagre não acontece. Para pensar. Jesus não podia simplesmente falar assim, você quer ver? Veja, pronto. Problema resolvido. Mas Jesus, ele precisa ver se você está pronto. Jesus precisa ver se você vai suportar o processo. Se você estiver pronto, se você estiver preparado, com certeza o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E o texto diz que Jesus passando viu o cego. Jesus não é alguém que não está nem aí para o seu problema. Jesus sim. Jesus ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu sofrimento. Jesus chora com você. Jesus sorri com você. Jesus caminha com você. Quem se aparta é você, não é Jesus. Não é Jesus. Jesus, pelo contrário, ele quer estar com você 24 horas. Por isso ele deixou o Consolador. Quando ele subiu para o Pai, ele deixou o Consolador para que nós não ficássemos desamparados. Para que nós tivéssemos um Consolador, nós tivéssemos alguém, um amigo para conversar. E esse amigo é o Espírito Santo de Deus. Ele vai te consolar. Ele vai te acalmar. Ele vai trazer um refrigério, o toque suave. Quando Jesus foi, Jesus falou, ei, eu não posso deixar meus filhos desamparados. Eu não posso deixar eles sozinhos. Eu vou deixar o Consolador. Então, ele está vendo, Jesus, ele está vendo tanto que essa dor te incomoda. Jesus está vendo tanto que esse sofrimento te incomoda. Jesus percebe quanto tempo você está passando pelo que você está passando. Jesus sabe. Jesus sabe. Aí você então pergunta, poxa, mas eu não entendo. Por que se Jesus sabe por que eu estou passando? É porque, como eu falei para você, tem um processo. E nós temos que ser
crentes verdadeiros. Nós temos que ser crente. Se estamos na luta, temos que ser crente. Se nós estamos na bonança, temos que ser crente. Se nós estamos beleza, temos que ser crente. Nós precisamos ser crente. Porque Jesus precisa que o nome dele seja glorificado em você, na sua vida, através do seu testemunho, através da sua mudança de vida, através das mudanças de atitude, através de você agora refletir Cristo com as suas ações e atitudes. Então, por isso, muitas vezes, este problema, ele não sai. Ele precisa estar aí. Ele precisa permanecer por um tempo. Jesus conhece a caminhada. Esse cego era desde nascença. Nós não sabemos quantos anos. Desde nascença. 10 anos, 20, 30, 40 anos. Mas o milagre chegou. Jesus fez o milagre. Jesus transformou a vida desse cego. Como ele pode transformar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Só que o detalhe, você não precisa esperar como este cego esperou, mesmo porque naquela época ele nem sabia quem Jesus era. É por isso que nós precisamos transmitir e falar do amor de Deus para o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Sabe por quê? Porque esse cego pode ter levado 20 anos para ser curado. Você pode ser curado em um dia, em uma hora, em um minuto, em um segundo. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Coloca a mão na sua enfermidade, coloca a mão onde é que está doendo e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu creio que essa enfermidade sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, eu creio que eu estou curado da minha enfermidade. Você tem capacidade para fazer isso. A Bíblia, Jesus te dá autoridade para você fazer feitos maiores que estes. Mas você precisa crer. Em nome de Jesus você precisa crer. Então, por isso, você precisa saber quem é Jesus, você precisa conhecer Jesus, você precisa dessa caminhada com Ele. Porque a partir do momento que você entender que você tem a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, curar cegos enxergarem, aleijados andarem, quando você entender que você tem autoridade para isso, meu amigo, você vai voar. Você vai voar. Mas então é por isso que muitas das vezes o espinho na carne fica. Porque toda vez que você tentar se vangloriar, o espinho dá uma enfincada. Opa, peraí, ô Jesus, perdão. Quem faz é Jesus. Quem faz é o Espírito Santo, pela a misericórdia, o Espírito Santo nos usa para fazer tais maravilhas, traz maravilhas. Então, por isso nós falamos no início aqui da palavra, sem Jesus nós não somos nada, sem Jesus nós não podemos nada, sem Jesus nós somos sombra e pó. Agora, com Jesus nós somos mais que vencedores, mais do que vencedores. Agora, quanto tempo essa enfermidade te incomoda? Quando os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, mas quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Então Jesus fala: nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que o meu nome fosse glorificado na vida dele. Você entendeu que tem situação que você está passando que para que venha glorificar o nome do Senhor nessa situação? Então é por isso que a gente precisa aprender a tirar de bom, de qualquer situação que nós estamos, algo de bom tem que ter. Algo de bom tem que ter. Porque Jesus, ele diz que ele precisa, esse cara ficou cego para que o nome dele fosse glorificado. Ele falou: não foi nem ele que pecou e nem o Pai. Foi para que pudesse o meu nome ser glorificado. Então você entendeu que existe problemas, existe enfermidade, existe situação que Jesus permite. Que Jesus permite. Mas eu quero te dizer uma coisa.
Em nome de Jesus, eu quero te dizer que mesmo que você esteja enfermo, que mesmo que você esteja numa cama, que mesmo que você esteja na cadeira de roda, que mesmo que você esteja passando por um momento espiritual, uma decadência espiritual, mesmo que você esteja passando por um problema financeiro, que você esteja passando por um problema sentimental no namoro, no casamento, no noivado, não importa a situação que você esteja passando. Se você está passando, é porque Jesus sabe que você é capaz de suportar e vencer pelo nome de Jesus. Porque Jesus não deixa fardo que nós não conseguimos carregar. Mas muitas das vezes nós nos esmorecemos. Nós falamos, nossa, está pesado demais. Jesus fala, que isso, filho? Tá 2 quilos. Não, Jesus, é 2 quilos, mas tá parecendo 150. Então nós nos abalamos com qualquer coisa. Nós nos deixamos nos abalar com qualquer problema. Nós nos deixamos nos abalar com qualquer palavra. Hoje tá tão complicado que dependendo do que falar para você, seu dia acaba. Dependendo do que falar para você, você perde uma amizade. Dependendo do que falar para você, você acaba um relacionamento. Dependendo do que falar para você, você vai ficar em prantos. É um absurdo, é uma coisa que não dá para entender. Mas sabe o que é isso? São crentes rasos, são crentes de cristal. Não pode triscar que está quebrando. Então nós precisamos ser crentes fervorosos, nós precisamos ser crentes firmes, confiantes em Cristo Jesus. Eu sei que tem situação que é complicada, eu sei que tem situação que só Jesus na causa, mas olha para você ver, só Jesus na causa, então tem solução, tem solução. Eu sei que tem situação que não é fácil, oxa, como sei. Tem situação que você fala, agora acabou. Agora acabou, como a viúva. O último azeite, a última farinha, eu vou fazer um bolo para mim e para meu filho e vou morrer. O profeta vai chegar lá e fala, não, faz um bolo para mim. Parece brincadeira um negócio desse. Só que aí ela creu. E ela fez o bolo para o profeta. E ele mandou trazer vasilha, trazer vasilha, trazer vasilha, trazer vasilha. E põe azeite, põe farinha, põe azeite, põe farinha. Então é assim que funciona. Então na hora que você fala assim, acabou, agora não tem mais saída. Agora tudo desmoronou. Na hora que você fecha o olho, só para escutar o desmoronar tudo, aí você vê uma luz. Mas como assim? Que luz é essa? Que você olha Jesus estendendo a mão e te retirando do fundo do poço. É a cura. Em nome de Jesus, receba. É problema financeiro? Em nome de Jesus, que Deus te dê a solução. É espiritual? Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa te ajudar, possa te mostrar, que você possa, o Espírito Santo descer na tua mente e você possa entender e conhecer quem Cristo é. É familiar? Que em nome de Jesus você possa reconciliar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com a tua família, que é um dos bens mais preciosos que Jesus deixou para nós. A família. Muitas pessoas estão sem falar com o pai, com mãe, com o irmão há anos, por causa de uma palavra. Ah, eu não gosto que ele veste azul. Pronto, ficou 1 ano sem conversar com o irmão. Que isso, irmão? Nós estamos crentes muito fragilizados. É crente fragilizado. Se o pastor falar uma palavra mais forte, pronto, sai da igreja. Ah, o pastor está falando de mim. O pastor está falando da minha vida. É claro que o pastor está falando de você. É claro que ele está falando da sua vida. Porque se ele está pregando, a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia, irmão. Se você foi lá na igreja, foi para quê? Para receber a palavra. Então ele está pregando para você. Ele está falando da sua vida. É claro que está. Porque se fosse diferente, você ia estar fazendo o que lá? Fala para mim, você ia estar fazendo o que lá na igreja? Se o que o pastor está falando, se o que o pastor está pregando não fosse para a sua vida, você ia estar lá fazendo o quê? Fala para mim.
Ah, não, mas é porque essa palavra foi para o Pedro. Se fosse para o Pedro estaria lá. Porque quem precisa ouvir está no culto. E é por isso que nós temos esses crentes cristal, que não pode passar nada, que não pode sofrer nada. Qualquer enfermidade, qualquer adversidade que aparece, pronto, o cara já fala, ah, meu Deus, a vida acabou. Eu poderia até entrar aqui na história de Jó, mas não vou nem entrar para não alongar. Mas todo mundo conhece a história de Jó. O que Jó fez? Foi fiel. E Jesus fez o quê? Permitiu. Falou, vai lá, toca nele. Não tira a vida, mas toca. E Jó fiel, fiel, fiel. Será que você conseguiria ser fiel na adversidade? Porque olha, deixa eu falar um negócio, irmão. Tá chegando uma época nebulosa. Nebulosa. Eu estou assustado. Eu sempre soube que essa época ia chegar, porque a Bíblia fala, né? Que no final dos tempos, falso profeta, o amor de muitos esfriaria, guerra, rumores de guerra, dores, fome, peste, terremoto, maremotos. A Bíblia sempre falou isso. Mas sinceramente eu não achava que era por agora. Nossa, eu estou impressionado. Eu não vou nem falar dos outros lugares, porque nós somos brasileiros, vamos falar do Brasil. O Brasil, o certo é errado. E o errado é o certo. No Brasil parece que as trevas estão prevalecendo. E a luz está sendo se apagada. É impressionante. Coisas que a gente vê. É impressionante. A gente vê o criminoso sendo solto e o pai de família sendo preso. Meu Deus! Então, irmão, apegue na Bíblia, apegue na palavra, ame a palavra, aproveita enquanto há tempo. Você já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Se você não assistiu, eu aconselho que você assista. O livro de Eli, ele fala de uma situação pós-apocalíptica que ocorreu e nesse lugar agora não se fala mais da palavra de Deus, não se fala mais de Jesus. O amor acabou por completo. Porém, existe uma Bíblia. Então todo mundo louco atrás da Bíblia, sabe por quê? Porque sabe o poder que a Bíblia tem. Sabe que se você dominar a Bíblia, você domina aquele resto daqueles humanos. Então eles precisam da Bíblia, eles fazem de tudo para poder conseguir conquistar, adquirir aquela Bíblia. Só que o que eles não entendem é que a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você não tiver um Espírito Santo, se você não tiver um discernimento, se você não tiver um Jesus, se você não crê em Jesus, se Jesus não for o Senhor e Salvador da sua vida, se você não entender, viver a Bíblia é só um livro. Mas nós sabemos o poder que a Bíblia tem. Nós conhecemos o poder que a Bíblia tem. Então por isso, irmão, por isso, ame a palavra. Fala, Jesus, fala comigo, é a palavra. Ele é a palavra. A palavra dele, quando você lê ali, você vê se materializando. É como se você estivesse lendo. Tem um filme, eu me esqueci agora, se eu não me engano, chama Coração de Tinta. O cara ele vai lendo, e aí a história que ele vai lendo, a história vai aparecendo. Então a Bíblia é assim, você vai lendo a Bíblia, e aí parece que você vai materializando, vai vendo as histórias acontecer. E tudo que está na Bíblia está mais fiel e real e acontecendo do que nunca. Por isso você tem que ser crente. Você tem que ter pulso firme. Porque vai chegar um momento, ou você vai ser preso, ou você vai ter que falar, eu não nego Jesus, eu tô com Jesus, e você vai ter que correr, vai ter que abandonar, você vai ter que se entregar por Jesus. Será que você vai estar preparado para isso? Será que eu vou estar preparado para isso? Será que nós vamos estar preparados para isso?
Olha na internet para você ver o que mais tem é pastor falando dos sinais dos tempos. Nós precisamos estar preparados. Porque se nós formos crente casquinha de ovo, nós iremos ficar. Porque a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. E aqui, este cego, quando Jesus cuspiu no chão, fez o lodo e falou assim, ó, vou passar esse lodo no teu olho, e você vai ali, lava, e você vai voltar a enxergar. Tem que ter fé para isso, irmão. Pensa. O cara cuspir na tua cara, cuspir em você e falar assim, ó, eu vou cuspir no teu olho, e aí você vai lá, lava, você vai voltar a enxergar. Será que você teria essa fé? É claro que parafraseando para os dias de hoje, né? São situações, são adversidades que você está passando, que você não entende. Nós não vamos entender, porque os desígnios de Deus é de Deus. Tem coisas que é celestial, é revelado para quem é celeste, e tem coisa que é terreno. Então nós não vamos entender certas coisas. Por que Jesus fez o lodo? Para testar a fé do cara, eu acredito. Eu acredito que foi. Então nós precisamos estar fortificado aqui na palavra. Por mais que você não entenda, por mais que você não veja, Jesus está vendo o que você está passando. Ele está vendo. Ele está vendo. É interessante que existe 3 tipos de problemas. 3 tipos de problema. Existe o problema que você procura, existe o problema que o diabo coloca e existe o problema que Deus permite. É tipo assim, qual que é o problema? Eu vou procurar problema? Muitas das vezes nós procuramos com as próprias mãos. Por exemplo, você come muito doce, chocolate, não sei o que, trem. O que vai acontecer? Diabetes. Entendeu? Então assim, você sabe que muito doce, muito chocolate, muito refrigerante, muito isso, muito aquilo, que é doce, vai te trazer um problema. E você faz. Então são situações que você procura. Outro exemplo. Você às vezes arruma uma namorada ou um namorado. Você sabe que é problema. Você conhece o histórico negativo dessa pessoa. Você sabe que é uma pessoa amarga. Você sabe que é uma pessoa que não tem carinho, não tem amor, não tem compaixão por ninguém, a não ser por ela, por ele, pelo ego próprio. Mas você fala, eu vou namorar mesmo assim. Eu vou casar mesmo assim. O que acontece? Sofrimento. Então, como diz o ditado, estava escrito nas estrelas, mas você preferiu pagar o preço. E tem vezes que o preço é muito caro. Tem vezes que o preço é muito caro, irmão. Então, esses são alguns exemplos de problema que nós procuramos. Eu poderia citar vários. Por exemplo, você ganha um salário mínimo. Aí você vai e faz uma dívida de 1,5 salário. Poxa, se você ganha um salário mínimo, como que você faz a dívida de 1,5 salário? É problema que você está procurando. Agora, tem situação que não. Tem situação que é o diabo que coloca. O diabo arma pratos. O diabo arma cilada. O diabo faz o joguinho dele e você cai. Então são situações que o diabo arma para você. Então, como você está fragilizado, você não tem uma comunhão, você não tem um momento de jejum, de oração, de leitura, então você está muito fragilizado. Então você é um prato fácil para Satanás. Aí é onde ele joga, às vezes uma mulher, é onde um homem, onde ele joga um emprego um ilícito, é onde ele joga você no mundo das jogatinas. Não, aqui é um dinheiro fácil. Não, o irmão ali está passando necessidade, o carro dele vale 10 mil, mas você tem 5, pode oferecer que ele pega. Então ele vai fazendo essas artimanhas e ele vai te iludindo e você vai fazendo errado, pensando que está certo e os seus olhos vão acumulando escama e quanto mais você tenta sair, mais você se afunda. Porque se você não pedir socorro para Jesus, aí a casa cai.
Mas tem problemas que é Jesus que permite para que a glória dele seja manifestada na nossa vida. Então, por exemplo, o caso desse cego. Então esse cego, ele após ele ter sido curado, as pessoas perguntaram: "Oxe, mas esse não era o cego? Não era aquele?" O cara: "Não é, não parece, não é ele mesmo." Aí ele pega e fala: "Não, sou eu mesmo. Eu sou eu." Então quando ele fala: "Ué, mas você, o que aconteceu?" Aí ele fala: "Não, Jesus o Nazareno, ele me curou." "Como assim te curou?" "Ué, ele fez um lodo, passou nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé, e aí eu lavei e tô vendo." E aí então ele começa a falar das maravilhas de Jesus. Então olha só o que aconteceu agora. Então, através desse cego, quantas almas não aceitaram Jesus ali? Quantas pessoas não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas através desse cego? Vamos ler aqui um pouco mais, só para você ver um trem interessante aqui, quer ver? Ó, aí tal, lava, papapá. Ó, o versículo 11. "E ele contou: o homem a quem chamam Jesus fez lama e aplicou-a nos olhos, nos meus olhos. Depois disse-me que fosse ao tanque de Siloé para lavar. Assim fiz e fiquei a ver." "Onde está ele agora?" perguntaram. "Não sei", foi a resposta do cego. Beleza, até aí, né? Só que aí, irmão, é o seguinte. Chegam os fariseus. E é aqui que eu queria mostrar para vocês. Porque sempre vai ter um fariseu, irmão. Sempre vai ter um fariseu do seu lado. Sempre vai ter um fariseu na tua casa. Sempre vai ter um fariseu na tua família. É impressionante. Então o cara, em vez de se alegrar com a tua bênção, o cara vai questionar. O cara vai colocar dúvida. O cara vai tentar apagar os feitos de Jesus. Então, por isso, nós temos que ser crentes com raiz. Não aquela sementinha que caiu nas pedras, a raiz tentou, mas ficou fraca, e o vento veio, e o sol e queimou e morreu. Não. Nós temos que ser aquele crente que a sementinha caiu em terra boa e a raiz foi profunda. E a raiz sendo profunda, ela suporta o sol, a chuva, o vento, a tempestade. Nós precisamos ser esse crente. Porque os fariseus chegaram e falaram. Os fariseus investigam a cura. Então levaram o homem aos fariseus. Ora, tudo isso se passou num dia de sábado. Claro que ia ser sábado. Porque sábado eles não podiam fazer nada. Sábado os judeus eles tinham que ficar quietinho, de boa na deles. E Jesus parece que fazia questão, né? Só fazia milagre no sábado. Só para afrontar mesmo. Só para mostrar, irmão, que religiosidade não leva ninguém para o céu. Nós temos que parar com religiosidade. O tanto de crente religioso é impressionante. O cara fica olhando o jeito que você cortou o cabelo, o cara fica olhando o jeito que você passou um batom, o cara fica olhando o jeito que é a sua camiseta, o cara fica olhando, nossa, mas esse irmão veio de novo com essa calça, nossa, mas ele com a calça rasgada na igreja. Então, uma religiosidade, nossa, isso, nossa, vai cantar essa música, nossa, sei o quê. Então, para de olhar para as coisas que o homem criou e passa a olhar para o que Cristo criou. Nós temos a lei de Deus para que nós venhamos seguir e fazer as coisas certas. Aí não, os caras querem pular e querem fazer doutrina humana. Ah não, mas é porque o pastor falou que eu não posso cortar o cabelo. Aí pronto, seu cabelo tem 30 metros. Ah não, porque o pastor falou que eu não posso vestir calça. Aí pronto, você nunca veste calça. Só saia, vai andar de moto é de saia, vai não sei o que é de saia. Véi, eu não entendo isso. São fariseus, investigar a cura, religiosidade, para que isso? Se fosse investigar a cura, para assim, nossa, que benção, quem é esse homem? Como que esse homem curou? Precisamos conhecer, eu preciso saber quem é esse homem, ele é o Cristo, eu preciso adorar. Não,
quer curar, sabe por quê? Ora, os fariseus interrogaram ele e contou-lhes como Jesus lhe espalhara lama sobre os olhos, como depois de lavar já via. Falei, mas como assim? Jesus é um cara qualquer, Jesus é um homem como qualquer outro. Como assim? Eles vão tentar fazer o seu milagre parecer nada. Eles vão tentar fazer a sua alegria desmoronar. Eles vão tentar fazer o seu sonho acabar. Eles vão tentar fazer aquilo que você conquistasse e falar, cara, que comprei meu carro, olha que coisa maravilhosa. Aí eles olham e falam assim, ixi, nossa, comprou um chevetinho, hein? Mas esse carro dá problema. Nossa. O diferencial dele é ruim. Não, para virar ele é duro. Véi, meu Deus. Entendeu? Então, aí os fariseus começam. Alguns dos fariseus disseram, esse tal Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha no sábado. Olha isso. Entendeu, irmão? Não, essa irmã, ela não pode ser de Deus. Por quê? Porque ela cortou o cabelo. Não, esse irmão não pode ser de Deus, porque ele veio para o culto sem terno. Olha lá, não tem terno. Então não pode ser de Deus. Viu o que é religiosidade? Meu Deus, mas vamos lá, porque senão vai estender muito. E alguns fariseus disseram, esse tal Jesus não pode ser um homem de Deus, porque trabalha no sábado. Outros diziam, mas como pode um pecador vulgar, olha isso, fazer sinais assim? Como pode esse pecador, esse cara comum qualquer, fazer sinais assim? E havia grandes discussões entre eles por causa disso. Os fariseus voltaram-se, o versículo 17, os fariseus voltaram-se para o antigo cego e perguntaram, esse homem que te abriu os olhos, quem achas tu que é? Aqui é a hora que eu falei para você. Você está preparado para isso aqui? Você está preparado para quando as pessoas chegar para você e falar assim, você serve a Jesus? Você é um cristão? Você está preparado para essa pergunta? Porque ele respondeu, é um profeta. Olha isso. Olha isso para vocês verem. Será que você teria peito? Porque os fariseus aqui, irmão, é como se fosse hoje aqui no Brasil, fosse o Congresso Nacional, a Polícia Federal, esses camaradas aí que estão acabando com a igreja. É como se ele olhasse no teu olho e falasse, ei, você realmente é cristão? Porque se for, aquele camburão ali, ó, é para os cristãos. Agora, se você não for cristão, aí você pode sair por aqui. E aí? Você está preparado? Os judeus não queriam crer que tivesse sido cego. Ai, Deus. Por fim, chamaram os pais. Olha só. Aí você teve a sua bênção. Você lutou tanto. Sabe assim, quando você luta tanto, você começa uma empresa do zero e vai lutando, lutando, lutando. Aí quando você começa a conquistar, as pessoas não acreditam. As pessoas falam, não, isso aí deve estar traficando. Isso aí está roubando, olha o carrão. Não, certeza, está roubando. Aí o cara não vê que tem 10, 20, 30 anos que você está ralando, trabalhando na madrugada, virando o dia trabalhando, não vê isso. Não acredita no teu milagre. Não acredita na mudança de vida. Não, esse daí é um drogado. Não, esse daí é um travesti. Não, esse daí é um cachaceiro. Não, esse daí é um mentiroso, é um ladrão. Não acredita no teu milagre. Porque, irmão, eu vou falar para você, quando você tem um encontro com Jesus, o milagre acontece. O milagre acontece. E quando o milagre acontece, ele vai então incomodar. Sabe por que vai incomodar? Não tem problema nenhum você ser abençoado. Até que aqueles que não gostam de você sabem que você foi abençoado. Ah, meu irmão, aí pronto. Aí o bicho pega.
Então eles pegaram e olha, não acreditaram que ele era o cego. Não acreditaram que ele era o cego. Aí chamaram quem? Os pais. Olha isso. Por fim chamaram os pais do cego. Esse homem é vosso filho? Perguntou. Ele é o filho de vocês? Primeira pergunta. Segunda, nasceu cego? Se nasceu, como que agora ele vê? E os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, cego de nascença. No entanto, ignoramos o que aconteceu para que agora veja, ou quem o teria feito, já tem idade. Perguntaram-lhe, ele que vos explique. Sabe o que isso aqui está dizendo, irmão? Perguntou, foi para os pais dele, entendeu? Para os pais. Você, ei, mas, nossa, mas essa empresa cresceu demais. Rapaz, mas o ministério desse menino tá voando. Rapaz, mas olha, fulano emagreceu. Nossa, mas olha, esse cara tá pregando demais. É ele mesmo. Só que nessa época aí, se você falasse de Jesus, se você reconhecesse Jesus, você ia para a cadeia. E aí o que os pais dele disseram? Negaram Jesus. Falaram, olha, que ele é nosso filho, é. Agora, quem fez o que fez por ele, eu não faço a menor ideia. Pergunta para ele, ele já tem idade. Entendeu? E ó, saiu fora. Então jogou no ombro do rapaz. Falou, não, ele já tem idade para responder por ele. Nós não tem nada a ver com isso. Entendeu? É aquele amigo que vai deixar você na chapada. Entendeu? Na hora de fazer lá o erro, não, vai lá, acelera, acelera, acelera. Você vai bate o carro. Ele, ó, vaza e te deixa lá. Ou então, não, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Dá algum problema, ele, ó, e deixa você lá. E assim é vários. Eu teria várias situações para isso. Então, por isso, cuidado com quem você anda, cuidado onde você vai, cuidado o que você faz e para quem que você faz. Muitas das vezes você comete erros para fazer graça para quem nem gosta de você. E aí, na hora que o cerco apertar, como apertou aqui, ó, eles, ó, vai virar e falar assim, ó, eu não sei quem é não, tá bêbado aí, bateu o carro, mas ó, é de maior, ele se vira, ele responde por ele, eu não sei quem é não, e ó, e vaza. E vaza. Então, aí aqui ele pega e fala assim, ó, já tem idade, pergunte-lhe ele que vos explique. Diziam isso com medo dos judeus, que tinham avisado que quem quer que afirmasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Nossa, irmão, ser expulso da sinagoga era um trem terrível demais. Mas você ser expulso da sinagoga aqui era terrivelmente terrível. Então, por isso os pais disseram, ele tem idade suficiente para falar por si. Pergunto para ele. Pela segunda vez os fariseus mandaram vir o que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, porque sabemos que esse homem é um pecador. E ele respondeu, olha isso. E ele respondeu, se é pecador, não sei. O que sei é que era cego. Agora vejo. Eita glória! Mas o que ele te fez? Como é que ele te curou? Perguntaram-lhe. O homem exclamou, já vos expliquei uma vez e não me ouviram. Por que é que querem ouvir outra vez a mesma coisa? Também querem ser seus discípulos? Cara, olha que maravilha. Rapaz, isso aqui é crente. Isso aqui é crente. Ele falou assim, ei, eu já falei para vocês quem Cristo é. Eu já falei para vocês o que ele fez comigo. O que é? Vocês estão com vergonha? Vocês querem ser discípulo dele também? E tá com vergonhinha? Então peraí, vem cá, vamos conversar aqui, eu vou explicar para vocês. Ele vai vir aqui, vai conversar com vocês e vocês podem reconhecer ele e crer nele e aceitar ele como o único Senhor e Salvador da vida de vocês e vocês vão ter a vida eterna. É isso que vocês querem? E isso aqui, irmão, que ele falou assim, olha,
querem ser seus discípulos também? Ou seja, ele falou assim, eu sou discípulo dele, vocês também querem ser? É por isso que vocês estão me perguntando tanto? Aqui é crente, irmão. Aqui é aquele cara que falou assim, ó, se você crê em Cristo, é o camburão. Se você não crê, é aqui, ó. Ele fala, qual o camburão? Qual daqueles lá que eu tenho que entrar? Pode falar pra mim, qualquer um lá, eu entro lá de boa. Você tá preparado, irmão? Eles injuriaram. Discípulo dele, sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos o que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nada sabemos. Tornou o homem. Que estranho! Ele curou-me e vocês nada sabem acerca dele? Deus não escuta pecadores, mas sim o que honra e faz a sua vontade. Desde que o mundo é mundo, ninguém conseguiu abrir os olhos de um cego de nascença. Oh, Jesus! Nós precisamos abrir nossos olhos, irmãos. Precisamos abrir nossos olhos. Porque está assim de fariseu, ó. Está assim de fariseu. Você viu que os próprios pais deles, por 2 vezes, falou, não, pergunta para ele, nós não temos nada a ver com isso não. É por isso que a Bíblia fala assim, ei, se o seu pai, se a tua mãe, sua mãe que te gerou, carregou no ventre, te amamentou, te trocou, deu banho, se ela te abandonar, Jesus jamais vai te abandonar. Então fique firme na caminhada. Irmão, a volta de Jesus está muito próxima. Está muito, muito, muito próxima. Quando Moisés morreu, então o Senhor ele vai colocar Josué, né, no lugar de Moisés. E o que eu pegar aqui mais na frente aqui, olha, a Bíblia diz para nas adversidades a gente ser forte, a gente ser corajoso, porque irmão, vai vir adversidade, não tem jeito, vai vir. O problema não é ela vir. O problema é se você vai estar ou não preparado para quando ela vier. O problema é esse. Aqui, ó, no Josué 1, versículo 5, fala assim, ó, ninguém terá força bastante para se opor a ti, enquanto viveres, porque serei contigo, tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo, do povo de Deus. Este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Olha a receita, ó. A receita para você, irmão, para você vencer, para você ser um vitorioso. Não é campanha da travessia do Rio Jordão. Venha 15 sexta-feira. Não é atravesse e beba da água sagrada com um pouquinho de sal do Mar Morto. Tem isso não, irmão. A receita é simples, olha só. Precisa apenas ser forte, corajoso e obedecer literalmente a lei que Moisés te deu, visto que fosse cuidadoso no cumprimento da mesma. Todo o resto te correrá bem. Deus, ele é maravilhoso. Nossa, eu fico assim impressionado com tudo que Deus faz. E Deus tem feito muito na minha vida, irmão. Deus tem me abençoado muito.
Deus tem cuidado muito de mim, da minha família, da minha empresa. Então, o que eu posso dizer? Deus é fiel, Deus é lindo e maravilhoso. Aceite Jesus, reconheça como Senhor e Salvador de sua vida. Se você não fez isso ainda, irmão, faça. Não perca tempo. Está muito próximo. Como eu acabei de falar para vocês, terremoto, maremoto, dores, fome, peste, guerra, rumor de guerra, falso profeta, perseguição da igreja. Irmão, isso tudo já está aí. Isso tudo já está acontecendo. Está à nossa volta. Jesus está... Mas assim, sabe assim, a fechadura tem 2 voltas normalmente, né? Já está terminando a segunda volta para abrir e entrar. Então, irmão, prepara-te. Esteja com azeite na sua candeia para ela ficar sempre acesa. Para você não ser uma virgem louca, sem azeite. Para quando o noivo chegar, você tá no escuro e a porta se fechar e você ficar pelo lado de fora. Então, vai chegar o tempo, tá chegando o tempo. Tá chegando, tá muito perto. Essas pessoas que passam na porta da igreja, zomba da igreja, riem dos crentes, riem dos pastores. Tá chegando o tempo que essas pessoas vão procurar o pastor desesperado na igreja, só que não vão mais achar. As pessoas vão procurar os crentes desesperados, mas não vão mais achar. As pessoas vão implorar por um louvor, mas não vai mais ter. As pessoas vão implorar por uma palavra. Gente, ontem tem um pregador para falar 5 minutos, não vai ter. Mas quando a gente vai no culto, 1 hora de culto, você fica doido para o culto acabar. Você não presta atenção na palavra. E esse tempo está chegando. As pessoas quando vai começar o culto na igreja, ai meu Deus, os vizinhos, vai começar estranho, meu Deus do céu, estranho. Vai chegar o tempo que vocês vão implorar para ter uma igreja e não mais vai ter. Deus vai arrebatar a sua igreja. Deus vai tirar a sua noiva daqui. Então aproveita, irmão. Aproveita que você ainda pode. Aproveita que você tem acesso. Nós temos as redes sociais ainda. Nós temos Bíblia. Nós temos igreja. Nós temos pregadores. Peça alguém para te ajudar. Estenda a mão. Arranca as escamas. Quebra o coração de pedra. Põe um de carne. Quebra o orgulho. Peça perdão. Ame mais. Brinque mais. Sorria mais. Viva mais. A Bíblia fala que a vida do ser humano é 70, 80, com enfado e canseira, o que passa disso. E é muito rápido. A gente, quando criança, fica doido para ter 18 anos. Não, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Rapaz, é porque você não sabe tanto que o nariz é caro, meu irmão. Por isso que você fala isso, quer ser dono do próprio nariz. Porque quando você faz 18 anos, é 18, é 19, é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quando é festa, você está com 30, 40 anos. Aí que você vai entender o tanto que o nariz é caro. Se tivesse jeito de voltar o nariz para meus pais, eu voltaria. Eu fui um dos que, na hora que eu tiver 18 anos, vou tirar carteira, vou poder dirigir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente pensa que vai ser só flores e não é. Então aproveita. Leia a Bíblia com os teus filhos. Ore com os teus filhos. Jejue com os teus filhos, com a tua família. Fale de Deus. Fale de Deus no trabalho. Fale de Deus no mercado. Fale de Deus na festa. Fale de Deus. Eu tenho vergonhinha de falar de Deus. Então viva Deus, viva Cristo. Porque as pessoas vão ver a mudança em você. Você vai ser a sua pregação. A sua vida vai ser a pregação. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que você possa acordar. Que você possa entender que só há um mediador, que é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós precisamos confessar Ele aqui na terra, para que Ele possa nos confessar lá no céu. O céu é real.
O céu é real. E Jesus vai vir buscar os dele. Jesus está voltando. Vai chegar o tempo que o marido não vai achar a esposa, a mãe não vai achar o filho, o patrão não vai achar o empregado, o motorista não vai achar o passageiro. Esse tempo está aí. A Bíblia fala que dois vão estar no campo, um será levado, o outro vai ficar. Então isso é porque muitas pessoas ainda não acreditam na santidade de Jesus, no poder que é o nome de Jesus, que só há salvação em Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a tua mente, abrir os teus olhos, ajudar você a trilhar o caminho, para que você conduza no caminho correto e possa levar a tua família no caminho correto. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que sua família seja abençoada. Declaro a vitória, declaro a cura, declaro a paz de Cristo, em nome de Jesus, para você e para toda a tua família. Não esqueça de deixar o like, compartilha, comente aí e tamo junto. Vamos crescer junto, vamos estudar junto e vamos para o céu junto, em nome de Jesus.